Os sofrimentos de Paulo por amor do Evangelho. Esse é o tema do vídeo da sua missão e de pregar Grace. Você, meu parceiro de missão que já é inscrito, me ajude a divulgar os nossos vídeos, compartilhando na parte de baixo ali escrita compartilhar, compartilhe. Vai abrir os ícones do WhatsApp, do Facebook, clica lá e você vai compartilhar e edificar vidas para o reino dos céus. E lembrando que nós temos também a nossa página no Facebook e no Instagram, só você colocar lá e de pregar Grace, você vai ver nossos vídeos e as nossas fotos em frente às estações de trem do metrô. Eu também gostaria de falar que todos os dias nós estamos fazendo uma live às 20 horas no nosso Face da missão. Você possa participar, vamos edificar vida para Deus, pregar o Evangelho, enquanto os templos estiverem fechados por causa deste enganoso lockdown. Quando nós falamos sobre a vida do apóstolo Paulo, aqui está o exemplo daqueles que realmente são servos de Deus, né? Veja aqui. Outra vez digo, ninguém me considera insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto de muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus, também eu sou. São israelitas, também eu sou. São da descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, em medida, em perigos de morte, e muitas vezes 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias e muitas vezes em fome e sede, em jejuns e muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça, quem se escandaliza, que eu não me inflame, se tem de vangloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Então veja aqui, tudo aquilo que esse servo de Deus passou por amor ao Evangelho. Nós temos que ter este amor ao Evangelho. Porque qual era a grande preocupação de Paulo? Era pregar. Por isso que muitas vezes dizia em tempo e fora de tempo. Veja o que ele passou: açoites, prisões, naufrágios, perseguições de falsos irmãos. Teve que ser descido naquele cesto, naquela muralha para não ser preso. E muitas vezes passou fome e necessidade, perigo de malfeitores, enfrentou rios, lugares terríveis, por causa desta loucura gloriosa que é pregar o Evangelho, que é chegar em lugares distantes, aonde Deus lhe concedeu graça que viajasse, que passasse por tudo aquilo, para que pudesse o Evangelho chegar às pessoas. Hoje, nós temos muito maior facilidade de pregar o Evangelho porque temos a mídia.
Nós temos a mídia. Imagine se nós fôssemos unidos, né? Se todos os irmãos participassem de um culto online, fosse aquela maravilha, todo mundo dando glória a Deus, todo mundo compartilhando, edificando vidas para Deus, mas muitos se escondem. Vivem um evangelho da facilidade, que é, se der eu oro, se der eu leio a Bíblia, se der eu vou na igreja, se der eu amo meu irmão, se der eu ganho uma alma para Cristo, o importante é cuidar de mim. Mas Paulo não tinha esse pensamento. Quando ele teve aquele naufrágio, que ele foi parar na ilha de Malta, grande foi o perigo ali. O mar revolto, os homens desesperados jogando as bagagens no mar para diminuir o peso, o capitão pensando em matar os prisioneiros, tudo isso. Mas Paulo chega para ele e diz: olha, não se preocupe, porque o anjo do Senhor a quem eu sirvo me apareceu e disse que nenhum de nós perecerá, somente a bagagem e o navio. E alguns tentaram escapar e falaram: não permita que eles escapem, porque para que não haja perdas. E realmente aquilo ali foi sustentado e de repente houve um naufrágio e eles foram parar na ilha de Malta. E veja que quando chega naquela ilha, eles estão lá se aquentando no fogo, né? Paulo vai lá pegar graveto para poder jogar no fogo. Aí o que acontece? Vem uma víbora peçonhenta, daquelas venenosas, e ó, gruda no braço de Paulo. E os nativos daquela ilha disseram: olha, ele escapou da ira do mar, mas não escapou da ira de Deus. Esse homem vai morrer. Mas Paulo chegou no fogo, sacudiu a víbora e nada aconteceu com ele. Então aqueles homens ficaram impressionados. E Paulo então aproveitou o momento para falar de Cristo, e ali ele fez uma obra naquela ilha. Não perdeu tempo de falar de Cristo, de curar aqueles que estavam enfermos, para que depois voltasse outra vez a navegar, porque o objetivo era chegar em Roma. Paulo, ele sempre se preocupou com as igrejas. Quando ele estava perto, ele trazia uma palavra de amor, de edificação. Quando ele estava longe, ele enviava as cartas, que eram de exortação às igrejas, para que os irmãos pudessem ficar firmes nos caminhos do Senhor. E ele não deixou de dizer: se tenho que me gloriar, vou me gloriar nas minhas fraquezas. Ele nunca se exaltou tendo grandes revelações como ele teve. Se você continuar lendo as Escrituras, no capítulo 12, você vai ver que as visões e revelações do Senhor que ele teve, que ele dizia que era um homem, né? Mas ele falava dele mesmo, que foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que não era digno de contar aos homens. Deus revelava coisas profundas para ele. Tanto é que ele falou que ele tinha um espinho na carne, que ele orou ao Senhor que o libertasse disso, mas o Senhor falou: a minha graça te basta, Paulo. Então ele foi perseverante na obra de Deus. Então, se você acha que está sofrendo hoje, isso aqui que nós passamos não é sofrimento. Nós corremos o risco de morte, sim, por causa de uma pandemia, mas não porque alguém vem nos matar, alguém vem para nos lançar nas prisões, para querer realmente nos perseguir, ou como aconteceu com ele quando ele foi apedrejado. E ali o viram parecer que ele estava morto, mas vem os discípulos e vem ajudá-lo. Daqui a pouco Paulo volta, se levanta, ferido, sacode a poeira da roupa e continua pregando a palavra de Deus. Que esse exemplo esteja no meu coração e no teu coração. Que não sejamos crentes que não oram, crentes que estão desapercebidos com o dia da volta de Cristo. É tempo de você se despertar para a obra de Deus. Não fique pensando somente em si mesmo, no egoísmo de cuidar de si mesmo, mas cuide daqueles que estão na obra de Deus, das almas que estão aí perecendo, que o Senhor está te dizendo: você precisa pregar o Evangelho. E Paulo pregou a palavra, anunciou até o final da sua vida. Ele continuou a falar de Cristo, e isso é um exemplo para mim, é um exemplo para você,
para nós perseverarmos nesta obra gloriosa do Evangelho de Cristo. Que o Espírito de Deus te desperte para esse novo tempo, em nome de Jesus. Meu Deus, recebe esta minha oração diante de ti, Pai. Eu oro pelos teus filhos que precisam desse despertamento espiritual. Derrama, Pai, desta graça, desse poder, desse despertamento que vem trazer paz ao coração, que venha trazer, Senhor, o desejo urgente de pregar a Tua palavra de tantas maneiras, seja aqui, Senhor, numa mídia, seja nas ruas, seja na igreja, onde for, Senhor, que a Tua palavra seja pregada, em nome de Jesus. Amém.